A decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal de afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e também do seu mandato parlamentar tem profunda repercussão na vida política do país. E ela é reveladora de uma denúncia que nós já estamos fazendo há vários meses e que agora foi desnudada, foi explicada de maneira detalhada para a população brasileira. Na realidade, Eduardo Cunha foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal porque houve um entendimento unânime da Suprema Corte de que Eduardo Cunha organizou dentro da Câmara dos Deputados uma verdadeira organização criminosa que atuava de diferentes maneiras para obter de maneira ilegal, espúria, vantagens indevidas. Fossem elas de natureza política, financeira, de todas as maneiras possíveis, Eduardo Cunha organizou um esquema criminoso dentro da Câmara dos Deputados. O afastamento de Dilma Rousseff se tornou uma necessidade para a organização criminosa de Eduardo Cunha no momento em que ele percebeu que não tinha os votos necessários para salvar o seu mandato no Conselho de Ética. Neste momento, ele e seus aliados tomaram uma decisão radical. Era preciso cassar o mandato de Dilma. Somente desta forma fariam com que ela não representasse mais um risco para a organização criminosa. E, ao mesmo tempo, abrindo o processo de impeachment, conseguiriam com a oposição os votos necessários para salvar o mandato de Cunha no Conselho de Ética. Este fato também era muito significativo para que Eduardo mostrasse a seus aliados que tinha poder, que tinha força, que esta mesma proteção poderia ser estendida em caso de necessidade para outros aliados que, assim como ele, são investigados, réus ou respondem por crimes cometidos contra a ordem pública do nosso país. Vejam que aquilo que eu estou dizendo aqui não são palavras minhas. É desta maneira que o ministro Teori Zavascki descreve a atuação da organização de Eduardo Cunha dentro da Câmara dos Deputados. Está dito aqui que Eduardo Cunha, por exemplo, se utilizou de uma deputada, num determinado momento, para que na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fosse apresentado um requerimento com a finalidade de pressionar uma empresa para que ela honrasse o pagamento de propinas prometidas a ele e até então não pagas. Isso está aprovado. O STF também demonstra que dezenas de requerimentos foram apresentados no Congresso Nacional, patrocinados por Eduardo Cunha e seus correligionários, a pedido de Lúcio Boronha Funaro, com o objetivo de realizar um ataque claro a uma empresa concorrente. Ou seja, Eduardo Cunha articulava um esquema com deputados e deputadas da sua confiança para apresentar requerimentos em diversas comissões para pressionar empresas concorrentes e recebia bastante propina e dinheiro para isso. Em outra oportunidade, Eduardo Cunha conseguiu que fosse convocada uma advogada, no caso aquela advogada Beatriz Carta Preta, que acabou indo embora para os Estados Unidos, porque ela era advogada de investigados que estavam fazendo delação premiada. E essas delações premiadas, entre elas a de Júlio Camargo, citava Eduardo Cunha como beneficiário de propinas. Então o que fez Eduardo Cunha? Articulou os seus correligionários, os seus aliados, para que apresentassem requerimentos, especialmente na CPI da Petrobras, convocando ela, a fim de constrangê-la, intimidá-la de maneira ilícita. E esta era uma maneira permanente de atuação de Eduardo Cunha. O Supremo Tribunal Federal também comprova que, num determinado momento, Eduardo Cunha agiu na CPI da Petrobras para a contratação de uma empresa chamada Kroll. É uma empresa internacional especializada em investigações financeiras. Pagou R$1 milhão. Mas, na realidade, a Kroll não foi contratada para ajudar na CPI da Petrobras, mas sim para investigar
e buscar informações que pudessem ser utilizadas por Eduardo Cunha para descobrir algo, numa eventualidade necessária, para comprometer pessoas ou delações. Ou seja, ele contrata a Kroll com dinheiro público, sob o manto, a alegação de que a Kroll estava sendo contratada para trabalhar para a CPI, mas era uma investigação privada, onde ele buscava levantar informações e dados com relação a pessoas e empresas que pudessem vir a lhe prejudicar. Também diz aqui, no item G, a apresentação da CPI da Petrobras de convocação e quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos genéricos, sem indicar elementos concretos de familiares de pessoas investigadas, com a clara intenção de constranger e mostrar que ele tinha poder para usar o funcionamento da Câmara a seu bel prazer, que tinha seus asseclas nas comissões e funções chaves da Casa a seu serviço, e que não tinham qualquer receio de que esta atitude criminosa, de alguma forma, pudesse lhe render algum tipo de responsabilidade penal ou civil. Eduardo Cunha teve também o desplante de, através de um aliado seu, apresentar um projeto de lei que impedia que um colaborador pudesse acrescentar ou corrigir informações dadas numa delação premiada. E este projeto foi feito de modo a que ele fosse aprovado somente em duas comissões em caráter terminativo. Duas comissões que ele tinha maioria, Comissão de Segurança Pública e Comissão de Combate ao Crime Organizado e Comissão de Constituição e Justiça. O que ele queria desta maneira? Modificar a legislação e impedir que o delator, ou qualquer delator, que estavam vários deles sendo constrangidos por ele, pudesse, no segundo momento, apresentar novos elementos. Então, Eduardo Cunha usa um aliado, usa as comissões para mudar a lei e buscar uma proteção. Eduardo Cunha também definia a pauta da Câmara, colocando em votação projetos que poderiam ajudá-lo ou tirar da pauta projetos que poderiam, de alguma forma, atrapalhar os seus interesses, como ele fez no projeto de lei que pretendia trazer para o país, legalizar valores não declarados no exterior. Claramente um projeto de sua influência e de seu interesse pessoal. Ele também exonerou servidores da casa. O doutor Luiz Antônio Souza Eira era o diretor de Centro de Informática. E quando ele, de maneira legal e correta, apresentou documentos que comprovavam o uso de requerimentos, e alguns requerimentos apresentados por parlamentares tinham o ponto eletrônico do gabinete de Eduardo Cunha, o que prova que era ele que fazia os requerimentos, os deputados e deputadas só apresentavam, este servidor foi afastado da função que exercia. Também o Supremo Tribunal Federal demonstra que Eduardo Cunha, para aprovar medidas provisórias de interesse do Banco BTG, teve diretamente um papel que viabilizava a cobrança de propina para aprovação de medidas provisórias ou emendas. E vejam, os senhores e as senhoras, além desta MP, que favorecia os bancos em liquidação, mais especificamente André Esteves, aquele que foi preso, ele atuou nas MPs 472, 517, 561, 510, 627, 608, 668, 627, 675, 651, 688. Em todas essas medidas provisórias, Eduardo Cunha, diretamente ou através de deputados e deputadas aliadas, fez emendas, retirou emendas, influenciou na tramitação e, por conta disso, obteve vantagens indevidas, propinas cobradas de maneira ilegal. No celular do dono da OAS foram encontradas centenas de mensagens que indicam projetos de lei de interesse das empreiteiras, que eram redigidos pelas próprias empresas, após muitas vezes a consultoria de Eduardo Cunha. Estes projetos eram encaminhados a Eduardo Cunha, que apresentava esses projetos, ou ele, ou através de seus aliados, mediante o pagamento de vantagens indevidas. Todas essas manobras espúrias evitavam que pudessem ser apuradas condutas
irregulares ou identificada a atuação de seus pares nesse processo. Ele retirou pessoas do Conselho de Ética, ele destituiu pessoas de funções, ou seja, a casa funcionava como um quintal de Eduardo Cunha. A grande questão que você coloca, meus amigos e minhas amigas, é que todos esses fatos ocorreram em período anterior à abertura do processo de impeachment. Se o Supremo Tribunal Federal entende que, de fato, há uma organização criminosa cujo chefe é Eduardo Cunha, e ele foi afastado, que relata de maneira detalhada todos esses fatos, como nós podemos aceitar que os fatos relativos ao impeachment que foram conduzidos por Eduardo Cunha, num gesto de vingança e perseguição, diante dos interesses do seu grupo estarem ameaçados, possam ter legalidade? Estes atos são nulos. Eles são fruto de uma atividade criminosa. Existem teorias consolidadas na legislação brasileira. A teoria do fruto envenenado, ou seja, quando uma árvore é envenenada, todos os seus frutos são envenenados. O ato criador do processo de impeachment é a árvore. Portanto, no momento em que o fato originário é criminoso, é ilegal, todos os seus desdobramentos também são. Por isso o processo de impeachment todo ele é nulo. Ele é a ação do crime organizado, de uma quadrilha que se organizou de maneira sistemática, cujo capo chama-se Eduardo Cunha, que tem os seus asseclas. É por isso que o Ministério Público Federal precisa abrir uma investigação sobre a possibilidade de formação de quadrilha. E que o afastamento da presidenta Dilma seja, na realidade, o braço do crime organizado. O impeachment e o golpe é a face do grupo que atua desta maneira, o braço do crime organizado na política brasileira. E tem por objetivo transformar Michel Temer em presidente, os seus aliados para governar o país. A quadrilha já domina o parlamento brasileiro, pretende agora expandir os seus tentáculos para dominar o Brasil, o governo brasileiro. Este é o projeto de Cunha, de Temer e de seus aliados. Por isso que é golpe. Por isso que nós temos que barrar o golpe, impedir que a democracia seja rasgada, desmascarar a organização criminosa e levá-los, todos eles, à cadeia, que é o lugar onde devem estar aqueles que fazem da atividade política um braço do crime organizado no nosso país.